Olá, princesos e princesas da Disney! Hoje voltamos com uma nova historinha e será sobre guerras médicas. Bora lá pra gente ver o que vai acontecer nessas guerras médicas? Como sempre, as palavras-chave, aquilo que vocês precisam se ater mais no decorrer da historinha, beleza? Copiem. Quando voltarmos da quarentena, eu vou estar olhando os cadernos, hein? E vai valer ponto para as equipes. Então, bora lá copiar. Agora ou depois que ouvirem a historinha. Antes de eu começar a explicação do que foram as guerras médicas, vamos só dar uma recordada. E quem não viu a historinha vai entender mais ou menos o que aconteceu. Ano passado eu contei uma história chamada Jasão e Medeia. O Jasão era um príncipe de Atenas, uma das cidades gregas, e como ele era muito jovem, muito novo, os eupátridas, que eram os homens ricos que mandavam na cidade, acharam que ele não poderia ser o rei. Então deram para ele um desafio, que ele teria que buscar o velocino de ouro, que é o couro da ovelha que cuidou de Zeus, o grande deus grego do trovão. E ele não pensou duas vezes. Foi até a ilha onde ficava esse velocino de ouro. E ele venceu 3 provas. Uma que era arar uma plantação com o próprio sangue, a outra arrancar o coração de um dragão e a outra que era tirar o velocino de ouro que estava nos ombros do Polifemo, que era o Ciclope. E ele conseguiu, mas só conseguiu graças à ajuda de Medeia, que era uma mulher que morava na ilha, mas que tinha poderes. E como a Medeia então ajudou Jasão, o que ela pediu em troca era casamento, que ela se tornasse então a rainha de Atenas. E foi isso que Jasão fez. Ele saiu da ilha levando o velocino de ouro e de tiracolo a Medeia. Eles voltam então para Atenas, ele se torna rei e ela a rainha. E eles acabam tendo filhos. Mas com o tempo, o Jasão se apaixona por outra mulher e queria o divórcio. O que a Medeia faz? Ela descobre o que ia acontecer, ela mata os 2 filhos e o Jasão, quando vai para matá-la, ela acaba sumindo, indo em direção ao leste. E assim, tudo o que vinha do leste, os gregos achavam que eram os filhos de Medeia. E até tinha uma profecia de que um dia os filhos da Medeia voltariam para destruir a Grécia, que era o lugar aonde a sua mãe teria sofrido a maior decepção da sua vida. O grande amor Jasão havia traído com outra mulher. Por isso que os gregos achavam que todos que viviam no continente asiático, que era o leste, que era o oriente, eram chamados de Medos, ou filhos de Medeia. Então, todas as pessoas que vinham da Ásia, para eles eram o quê? Medos, ou filhos de Medeia, tá? Por isso que vai se chamar guerras médicas, guerras com os Medos, guerra com os filhos da Medeia. E lá no leste vivia um povo chamado persas, tá? Que era um povo que mandava em quase toda a Ásia. E eles vão começar a conquistar terras. E vai chegar um momento que era tantas terras que os persas não tinham mais um reino, tinham um império, né? E aqui no mapinha dá pra gente ver bem. O que está em verde, quem conquistou foi Ciro, o primeiro grande imperador persa. O que está em meio amarelado, um caramelo, foi Cambises, o filho de Ciro.
E depois Dário, esse que está em laranja, conquistou mais terras ainda. Então os persas tinham um grande império. E todo homem que tem um grande império, cada vez quer mais. E os persas tinham como capital a Babilônia, tá? Na Babilônia, então, vivia um imperador persa. Essa entrada da cidade da Babilônia, ela está num museu, tá? É a única coisa que restou da cidade da Babilônia, que ela está no museu, essa entrada toda em azul ali. Depois, no final, a Pro vai mostrar para vocês. E então, feitas essas considerações, vou começar a historinha de hoje. O imperador dos persas nesse momento era Dario II, tataraneto de Ciro, o grande conquistador persas, que conquistou metade da Ásia. E ele estava triste, e seu conselheiro então disse: meu rei, ou melhor, imperador, por que o senhor está tão triste? Ora, eu nunca fui para uma guerra, nunca conquistei nenhuma terra, o meu nome não será lembrado. O do meu tataravô Ciro, do meu bisavô Cambises, do meu avô Dário, sim, mas o meu não. Eu tô com vergonha. O meu filho Xerxes, né, não tem orgulho de mim. Calma, meu imperador. O senhor ainda não morreu? Se a sua grande mágoa é não fazer uma guerra, façamos. Tem mais terras para conquistar. Eu poderia fazer guerra? Sim, o exército persa é gigantesco. 1 milhão de soldados. O senhor é capaz de derrotar qualquer inimigo. E para onde eu iria então? Para o leste ou para o oeste? Bom, meu senhor, posso te dar uma opinião? É para isso que você serve, né, conselheiro? Para dar opinião. Me diga, qual opinião? Bom, o leste, a gente já tem bastante, a Ásia. Por que nós não conquistamos o ocidente? Dizem que um dos grandes reinos para ser conquistado são os gregos. Isso daí lhe daria fama. Como assim os gregos? Porque os gregos derrotaram Troia. O que o senhor acha? Então eu poderia conquistar os gregos, e aí o meu nome ficaria marcado na história. O meu bisavô Cambises conquistou o Egito, que era um grande povo também. Interessante. E eles têm bastante terras? Sim, meu senhor, tem bastante terras. O senhor aumentaria a sua extensão territorial e teria o seu nome gravado na história dos persas. Isso, muito bem, gostei. Meu pai, sim, Xerxes, estou aqui fora, acabando de me sentar, estou conversando com o conselheiro, vem aqui, meu filho. Pai, eu quero, que cara é essa, meu pai? De felicidade, aconteceu alguma coisa? Meu filho, o pai vai para uma guerra. Para uma guerra, meu pai? Sim, Xerxes. Irei para uma guerra. E se você quiser ir comigo, meu filho, teremos uma experiência que até hoje não tivemos. O seu tataravô, Ciro, o grande conquistador, conquistou tudo isso. Depois veio o seu bisavô, que conquistou o Egito. Depois veio o Dario, que teve mais conquistas. E o seu pai? Nada, mas agora eu farei a minha conquista e você poderá estar ao meu lado. E aí o nome de Dario II e Xerxes ficará gravado na história dos persas. Mas meu pai, nós já temos terra suficiente. Para que mais terras? Para que deixar o seu nome gravado? Porque eu quero ser imortalizado. Eu quero que daqui milhares de anos crianças estejam aprendendo sobre quem foi Dario II e quem foi Xerxes. Mas pai, para quê? Não me interessa para quê. É o meu desejo. Você não virá comigo? Mas que lugar que o senhor quer conquistar, meu pai? Vou conquistar a Grécia. O senhor está louco? Os gregos são um povo forte. Eles acabaram de conquistar Troia. Por
Por isso mesmo, eu conquistando esse povo, terei ainda mais glórias. Mas meu pai, os gregos são um inimigo astuto. Eu acho melhor o senhor não se meter com eles. Meu filho, não existe inimigo que não pode ser derrotado. E se eles são astutos, isso me deixa ainda com mais vontade de derrotá-los. Mas meu pai, Xerxes, que é isso? Você está achando que seu pai não é capaz de vencer os gregos? Não, pai, o senhor é capaz. Mas então faça o seguinte: para que a gente consiga derrotar esses gregos, vamos descobrir suas fraquezas. E aí, quando a gente atacar a Grécia, nós vamos pegar nos pontos fracos. O que o senhor acha? Perfeito, meu filho. Conselheiro, chega mais. Você vai ter que me dizer tudo o que sabe sobre a Grécia, para que eu descubra quais são os pontos fracos e os fortes. E assim eu vou invadir a Grécia botando o dedo na ferida, ou seja, nos pontos fracos. Sim, meu imperador, vou contar tudo o que eu sei da Grécia, e o senhor verá quais são os pontos fracos e fortes, e assim atacaremos eles no que eles menos têm, ou seja, naquilo que a gente pode vencer. A primeira coisa que eu posso falar dos gregos é que é um território montanhoso, tem muitas montanhas. Então o nosso exército vai ter problemas, porque terá que subir e descer montanhas. Esse é um agravante. Segundo agravante, eles não têm comida para todo mundo. Eles compram comida dos fenícios, dos egípcios. Então nós teremos que levar muita comida, ou senão morreremos de fome. Mas as montanhas têm um lado bom. Que lado bom que pode ter montanha? Bom, as montanhas fazem com que uma cidade fique longe da outra. Então, para você chegar numa cidade, às vezes você gasta 2, 3 dias. Então o terreno é montanhoso, eles não têm comida suficiente, eles precisam comprar dos egípcios, dos fenícios, e uma cidade é longe da outra? Já estou gostando disso. Outra curiosidade. Lá não existe um rei ou um imperador só. Lá são 160 reis. O quê? Estão loucos? Eles têm 160 reis? Sim, porque o Teseu, que foi o primeiro rei de lá, ele achava que cada cidade tinha que ter o seu rei, a sua lei e a sua moeda. E por isso ele foi deixando. E a hora que ele foi ver já tinha 160. Bom, mas então não existe uma Grécia, existe 160 cidades. Sim, mas como eles são unidos, porque eles têm o mesmo idioma, a mesma religião e a mesma cultura, isso faz deles os gregos. Então não importa se eles têm 160 reis, leis ou moedas, o que importa é o que une eles, que é a religião, a cultura e o idioma. Interessante, 160 reis. Estou gostando disso. De todas as cidades, existem 3 que se sobressaem mais do que as outras. A primeira delas é porque lá cada soldado vale por 10. Cada soldado vale por 10? É, porque lá nessa cidade que se chama Esparta, os meninos, desde os 7 anos, são levados para uma escola, onde eles aprendem a ser soldados. Haru! É o que eles dizem, soldados. E só saem de lá aos 33 anos. Então, é 26 anos aprendendo a matar, a trucidar os inimigos. Por isso que dizem que cada espartano vale por 10 e, dependendo, 15 do exército inimigo. Nossa, então lá os meninos são mandados para a escola para aprender a ser super mega soldado? Sim, lá eles vão para aprender a ser soldado. E eles só podem casar depois dos 33. Então, dos 7 aos 33, a vida do menino é só para ser soldado. Outra coisa legal de Esparta, o quê?
Lá eles têm 2 reis. 2 reis? Sim. Um cuida da cidade. Se está precisando de uma ponte, se vai aumentar o preço do pão, se precisa comprar mais trigo, é o rei que cuida da cidade. E o outro rei é o que luta em caso de guerra. Ah, então eles têm 2 reis? Sim. E outra característica. Lá eles têm uma oligarquia. Oligarquia? Que diabo é isso? Bom, esses 2 reis não podem mandar sem pedir permissão para os 50 homens mais fortes e ricos da cidade. Então os reis não mandam em nada se esses 50 homens, que são chamados de éforos, falarem para eles o que eles têm que fazer. Ah, então o rei de lá é pau mandado? O rei de lá é pau mandado. O rei tem que pedir permissão para os éforos. Quem são os éforos? Os 50 homens mais ricos e mais fortes de toda a cidade de Esparta. Isso é uma oligarquia, quando um grupinho de homens mais ricos e mais fortes mandam no rei. No caso aqui, 2 reis. Esparta é interessante. Gostei. Esta é uma cidade que nós deveremos deixar por último. Outra cidade que o senhor tem que tomar cuidado quando for atacar, e eu também ouso dizer que deveria até deixar por último, é a cidade de Atenas. Por quê? O que tem a cidade de Atenas? Bom, a cidade de Atenas, ao contrário de Esparta, não trabalha o corpo, não trabalha o físico, trabalha o intelectual. Tanto é que é a cidade chamada Cidade da Inteligência. É lá que surgiu uma coisa chamada filosofia, que é o amor à sabedoria. Os meninos lá são levados aos 7 anos para aprender a pensar, aprender a falar, porque eles acham que as pessoas devem conquistar o mundo usando a inteligência e não a força. Tanto é que surgiu a filosofia, tanto é que lá tem os grandes filósofos do mundo deles, que é Platão, Sócrates e Aristóteles. Além disso, eles têm uma coisa, meu senhor, que nenhum outro lugar do mundo tem: democracia. Democracia? Lá todos os homens ricos dizem para o rei o que ele tem ou não que fazer. Então o rei lá é uma marionete. O rei tem que só fazer as coisas com a permissão de todos os ricos. Ah, mas não é igual em Esparta? Não, lá em Esparta são os 50 homens mais ricos e fortes. Aqui em Atenas são todos os homens ricos. Mulheres não podem, estrangeiros não pode, pobre não pode. Então só os ricos dizem para o rei o que ele tem que fazer ou não. Democracia, governo do povo. Mas que povo? Rico. Essa cidade de Atenas é espetacular. E outra cidade que o senhor deve se ater na hora de atacar é Micenas, que é a cidade do grande Teseu, que os gregos dizem que é o matador do Minotauro, o primeiro grande rei da Grécia, e que foi deixando os outros chegarem e onde formou as 160 cidades. E lá, mas lá tem o quê? Oligarquia, democracia? Não, lá é monarquia. Monarquia quer dizer, o rei manda e não pede opinião para ninguém. E se alguém falar alguma coisa, ele manda matar. Então a Grécia é um lugar assim, cheio de surpresas. Porque nós temos lugares com montanhas, nós temos lugares que tem oligarquia, democracia, monarquia. Então, é um samba do crioulo doido. Então o senhor tem que tomar cuidado, porque esses gregos são um povo diferente. E meu pai, disse Xerxes, o senhor não pode esquecer que esses gregos são tão desgranhentos que eles conquistaram Troia usando uma armadilha. Fizeram uma estátua de madeira
colocaram soldados lá dentro, o rei trouxa levou essa estátua lá para dentro e fechou as portas da cidade, achando que a guerra tinha terminado e que ele tinha vencido. O que esses gregos fizeram? Quando todo mundo estava dormindo, desceram do cavalo, abriram os portões e mataram todos os troianos, tá? Então esses gregos, pai, usam a inteligência. Por isso que eu estou falando para o senhor, eles são um inimigo diferente. Eles não usam só a força, eles usam a inteligência. Por isso que é complicado invadir a Grécia, meu filho. Agora é que eu gostei, porque veja bem, é um inimigo que se eu derrotar, realmente será fantástico, porque eles são diferentes. Tem monarquia, tem oligarquia, tem democracia. É, meu pai. E outra coisa, eles são um povo que acredita que os deuses não são o fogo, o ar, a cobra. São pessoas como nós. O quê? Eles acham que os deuses são pessoas como nós? Ah, não acredito. Pode acreditar. E tem vários deuses. Zeus, Afrodite, Palas Atenas. Mas esse povo, não vejo a hora de derrotá-los. Agora eu tenho que traçar um plano. O que eu vou fazer? Todo empolgado, Dario II então chamou Xerxes, mais o conselheiro, e começaram então a analisar os pontos fracos e os fortes. E de repente, Xerxes disse: meu pai, vamos invadir pelo sul. Atacamos Esparta, Micenas e Atenas, que são as 3 principais cidades. Depois o restante cairá. Dario II disse: não, meu filho, vamos deixar essas cidades por último. Vamos invadir pelo norte. E o meu plano será o seguinte: como uma cidade é distante da outra e o nosso exército são de 1 milhão de soldados, nós invadiremos cidade por cidade. Não deixaremos ninguém sair. Quando a metade da Grécia já for nossa, atacaremos Esparta, Atenas e Micenas. Serão as 3 últimas cidades que nós vamos conquistar. O que você acha? Então o senhor quer atacar cidade por cidade? Sim, meu filho, sem deixar ninguém sair, ninguém avisar, porque o forte dos gregos é se eles se unirem. Como eles são 160 cidades, vou atacar 160 vezes. Só que as 3 últimas serão Esparta, Micenas e Atenas. Fechou, meu pai. Essa guerra é nossa, nós vamos ganhar. E Dario II, juntamente com Xerxes, partiram então para atacar a Grécia, que seria um ataque pelo norte. E um ataque onde seria cidade por cidade, não deixando ninguém sair, porque Dario II sabia que o ponto forte dos gregos era a união. Se os gregos se unissem, eles poderiam pensar, poderiam ficar mais fortes e até vencer os persas. Mais separados, ficaria mais fácil dos persas vencerem. Então, lá se foram, pai e filho, rumo ao desconhecido, rumo à Grécia. Era um exército grandioso, porque era 1 milhão de soldados. Além disso, os persas tinham o primeiro tanque do mundo, que era os elefantes. Eles colocavam soldados em cima do elefante com arco e flecha e lança, e o peso do elefante esmagava o inimigo, além das flechas e lanças que eram jogadas daqueles que estavam em cima. Quem via o exército saindo sabia que a vitória era certeira. Mas qual será o desfecho dessa guerra?